Romanos, capítulo 1, apenas 2 versículos, versículos 16 e o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe na compreensão da Tua palavra. Nós não erraríamos se disséssemos que nós vivemos em um país evangélico. Não no sentido da nossa nação ter instituído oficialmente a religião protestante como a religião oficial do país. Não nesse sentido. Também não no sentido de termos a maior parte da nossa população aderido à fé evangélica, mas no sentido de estarmos experimentando nos últimos anos um alto crescimento no número de pessoas que se declaram evangélicas. Segundo o último censo do IBGE, hoje somos aproximadamente 40 milhões de pessoas, 40 milhões de evangélicos no país. Isso significa aproximadamente 20% da população. E, de fato, são números impressionantes, sabendo que o Brasil está indo basicamente na contramão do mundo. O Brasil é um dos únicos países ainda onde a fé cristã evangélica tem crescido. O problema é que, historicamente, em todos os lugares em que o evangelho cresceu, mudanças significativas na sociedade aconteceram. Onde a mensagem do Evangelho é pregada com fidelidade, o impacto sempre acontece. Eu poderia dar a você inúmeros exemplos históricos disso, mas eu quero dar um exemplo bíblico disso para você. Em Atos 19, Paulo chega na cidade de Éfeso. E quando ele prega o evangelho na cidade de Éfeso, o impacto é tão grande que as pessoas ali começam a mudar de vida, mudar o comportamento, mudar de postura, e isso causa um problema econômico na cidade que vivia da venda de pequenos ídolos da deusa Diana que existia ali. E um ourives lá, então, chamado Demétrios, começa a perseguir Paulo. Ou seja, a ideia aqui é que o evangelho chegou ao tal ponto, com fidelidade em Éfeso, que os impactos até mesmo econômicos foram sentidos naquela cidade. Mas quando nós olhamos para o nosso país, para o Brasil, parece que essa característica, que esse impacto, que essas mudanças significativas não têm acontecido. Pelo menos de modo geral, a gente não percebe muito bem o impacto de tantos evangélicos numa sociedade como a nossa. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que isso tem acontecido? Eu creio que o que tem sido pregado e vivido em nosso país, de modo geral, muitas vezes tem sido chamado de evangelho, na verdade, não tem sido o genuíno evangelho de Cristo. E eu acredito que aí esteja, então, obrigado, Luiz, o nosso problema. Nós temos um falso crescimento. Nós temos uma população que se diz evangélica, que diz acreditar no evangelho apenas de modo, apenas professando a fé, mas não vivendo a fé com a integridade. Quando nós olhamos para esse texto que lemos, nós vemos Paulo falando justamente sobre o Evangelho. Ou seja, a mensagem de Cristo que transformou primeiramente a vida do próprio Paulo e que também transformou aquela igreja a quem ele estava se dirigindo. E tem transformado também a mensagem que transforma a vida de todos os eleitos de Deus ao longo da história. E o que Paulo diz naquela igreja que estava em Roma sobre o Evangelho de Cristo? Ele diz aí no versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho. É dessa maneira que ele começa essa sessão, essa parte, dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho de Cristo. E eu queria refletir com você, antes de nós olharmos o texto em si, sobre duas questões que eu acredito que nós precisamos ter em mente antes de nós entrarmos propriamente no texto. Há um consenso aqui
que Paulo, quando diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele está usando uma figura de linguagem chamada litotes. Seria uma afirmação negando o contrário. Eu sei, é um pouco complicado pensar nisso, mas um exemplo seria duas meninas conversando e dizendo sobre um rapaz, aquele moço não é nada bonito. Na verdade, o que elas estão afirmando é que ele é bonito, só que elas fazem isso negando o contrário. Então, seria a ideia aqui de Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, na verdade ele está dizendo, eu tenho muito orgulho do Evangelho, eu tenho muito apreço pelo Evangelho. Então, essa é a principal intenção de Paulo, mostrar para aquela igreja o apreço que ele tinha pelo Evangelho. E eu acredito que essa ideia está em concordância com outros escritos de Paulo. Quando nós olhamos a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 14, ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo começa a sua frase dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu tenho muito orgulho do Evangelho. Eu tenho muito apreço pelo Evangelho. E perceba, Paulo tinha um histórico de perseguição à igreja, você sabe muito bem disso. Antes dele ser encontrado por Cristo no caminho de Damasco, e isso está relatado lá em Atos capítulo 9, ele perseguia a igreja de Cristo com muito afinco. Ele era incisivo na sua perseguição. E logo depois ele tem uma mudança, uma transformação de vida, na qual Cristo entra em seu caminho e transforma a vida dele. E agora ele prega a Cristo crucificado, o mesmo Cristo que antes ele perseguia. Então isso poderia ser um motivo de vergonha para ele. As pessoas poderiam olhar e pensar, mas esse rapaz aí, esses dias atrás, estava perseguindo a igreja e agora está falando no próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ele está dizendo, eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Uma outra questão que a gente precisa entender aqui também é o contexto histórico no qual Paulo está escrevendo essa mensagem. Lembre-se que Roma era a sede do poder mundial de todo o império na antiguidade, onde todo tipo de prática pagã acontecia. Logo, um cristão ele não era somente muitas vezes perseguido por causa do Evangelho, mas ele também era ridicularizado por sua fé em Jesus Cristo. Naquela época, acreditar apenas em um Deus era uma espécie de loucura, porque a sociedade acreditava em vários deuses. Nesse sentido, quem acreditava em um só Deus era tido como um ateu, naquele contexto. Então, quando alguém professava a fé em um homem que havia morrido numa cruz romana, que era um marco, uma morte extremamente vergonhosa, quando esse homem professava essa fé, essa mulher professava essa fé, eles eram ridicularizados, eles eram hostilizados, eles eram tidos como pessoas menosprezadas. Contudo, em meio a essa hostilidade, Paulo afirma àquela igreja, eu tenho muito orgulho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a principal pergunta que nós deveríamos fazer aqui é por que Paulo se orgulhava tanto do Evangelho de Cristo? E a resposta é justamente sobre o que nós refletiremos nessa manhã. Se nós perguntássemos aqui, hipoteticamente, a Paulo, por que nós devemos nos orgulhar do Evangelho? Eu acredito que Paulo daria duas respostas a nós. Em primeiro lugar, ele diria, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós acabamos de cantar isso, não foi? Cristo tem poder para salvar, o poder de Deus está na mensagem do Evangelho. E a segunda resposta que ele daria é porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. E ambos, poder e justiça, podem ser experimentados por mim, por você, por todo aquele que crê através da fé. Então eu quero ver com você esses dois pontos e como eles se aplicam a nós. Em primeiro lugar, nós devemos nos orgulhar do Evangelho, assim como Paulo fez, porque ele é o poder de Deus. Isso está aí no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Alguns pontos que eu quero destacar aqui com você. Em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo não está dizendo que o Evangelho foi o poder de Deus. Ele não está dizendo que o Evangelho será o poder de Deus.
Ele não está dizendo que o Evangelho talvez seja o poder de Deus. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. E aqui há uma diferença interessante entre a língua que foi escrita, a carta aos Romanos, e a nossa própria língua. Quando nós pensamos no tempo presente, quando eu digo, por exemplo, eu faço, isso geralmente descreve uma ação pontual. Eu faço. Quando o tempo presente é usado na língua grega, isso descreve uma ação contínua. Então seria mais interessante, uma melhor tradução, não ficaria muito bom no português, mas seria: o Evangelho está sendo o poder de Deus. A ênfase de Paulo é o seguinte: o Evangelho está sendo e continua sendo o poder de Deus. E o poder que pertence ao próprio Deus. Essa é a segunda colocação que eu faço aqui com você nesse versículo. O poder que vem do próprio Deus, o poder que pertence a Deus. Quando eu digo, essa Bíblia pertence ao Heron, eu estou dizendo que essa Bíblia é minha, ela me pertence. Quando Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo que o Evangelho, o poder que está contido no Evangelho, pertence ao próprio Deus. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, refletisse um pouco mais profundamente sobre isso. Nós exaltamos o poder de Deus na criação, não é verdade? Paulo mesmo faz, um pouquinho depois do nosso texto, no versículo 20 ainda, do capítulo 1, quando ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Na criação está demonstrado o poder de Deus. Quando nós olhamos para a grandeza do universo, para o mundo, nós vemos como Deus é grande, como Deus é poderoso. Nós vemos em vários textos a Bíblia dizendo isso. Quando nós olhamos para como o universo é sustentado, nós chamamos isso na teologia de providência, nós também vemos a grandeza de Deus. Nada foge ao controle de Deus. O profeta Daniel diz que nada pode deter a mão dele. Ou seja, ele não somente criou o mundo com o seu grande poder, com o seu infinito poder, mas ele continua sustentando o mundo com o seu poder, controlando todas as coisas segundo a sua soberania. O poder de Deus, Criador do universo, o poder de Deus que sustenta o universo, o mesmo poder de Deus foi revelado através da mensagem do Evangelho. Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo que no Evangelho existe uma mensagem extremamente poderosa. E esse poder não está na linguagem usada, esse poder não está na capacidade de argumentação da pessoa que fala, esse poder vem do próprio Deus através do Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê? O poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus. Isso significa que o poder de Deus que está contido na mensagem do Evangelho é capaz de produzir salvação, vida em pessoas que estão mortas. Essa é a ilustração que a Bíblia coloca sobre o estado da humanidade. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não estamos doentes. Nós não precisamos de algum remédio, nós precisamos de uma ressurreição, nós precisamos de vida. E o Evangelho tem o poder para gerar vida, para dar vida. O Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo. E aqui nesse sentido, Paulo já destaca, ainda que indiretamente, a importância da pregação do Evangelho. Sabe aquela ideia de que prega o Evangelho, se necessário, fale? Essa ideia é um pouco errada, porque a mensagem do Evangelho é uma história que precisa ser anunciada. A pregação do Evangelho é necessária para haver mudança, para haver transformação, para haver poder que realmente salva pessoas. Com isso, não estou menosprezando que o testemunho não seja importante, de fato é. Mas a mensagem precisa ser pregada, e Paulo já está dando uma ênfase aqui na importância de anunciar o Evangelho. E um pouco mais à frente ainda na carta, isso fica bem claro, lá no capítulo 10, quando ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram?
E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E coisas boas aqui é um sinônimo para o Evangelho. A mensagem do Evangelho contém o poder de Deus que pode produzir salvação, que produz salvação, que transforma vidas. Então, nessa primeira parte, resumindo, nós deveríamos também nos orgulhar do Evangelho, porque ele continua sendo o poder que vem do próprio Deus para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas se nós continuássemos nossa pergunta e disséssemos a Paulo, por que nós devemos nos orgulhar do Evangelho? Em segundo lugar, Paulo nos diria, nós devemos nos orgulhar do Evangelho, porque no Evangelho a justiça de Deus é manifestada. E aqui é um aspecto interessante. Que justiça é essa que Paulo está falando? A que justiça Paulo está se referindo? Nós poderíamos pensar na justiça de Deus, aquela que está relacionada ao atributo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é poderoso. E um dos atributos de Deus é a justiça, Deus é justo. Mas no segundo caso, nós poderíamos entender que o apóstolo está falando sobre a justiça de Deus que está sobre nós, nos concedendo salvação em Jesus, ou seja, a própria justificação. E eu acredito que, nesse sentido, essa segunda interpretação faz mais sentido, porque se nós pensássemos no atributo de Deus, justiça, é justamente o fato de Deus ser justo que os homens são condenáveis. É justamente por causa de Deus ser justo que Ele simplesmente não pode livrar pecadores da pena que eles merecem sem uma substituição, uma expiação substitutiva. Então eu acredito que Paulo está falando aqui sobre a justiça de Deus que é colocada sobre nós através de Jesus Cristo, a justificação. Nós não somos justos em essência, mas nós somos justificados por causa de Cristo. O Espírito Santo aplica a justiça de Cristo sobre nós, de modo que Deus, então, nos vê como justos. Isaías 46 caminha nesse sentido. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Então Paulo está falando da justiça de Deus que nos justifica, justiça que pertence a Deus, justiça que salva, justiça imputada pela obra de Cristo. Essa é a justiça a qual Paulo se refere aqui. E como que esse poder e essa justiça podem ser experimentados por mim e por você? Através da fé. É isso que ele diz no final do versículo 17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso significa que é impossível nós experimentarmos a justiça de Deus, o poder de Deus que está contido no Evangelho, através de outro instrumento que não a fé. Porque a própria fé invalida qualquer tentativa humana de conseguir salvação ou mérito diante de Deus. Fé pressupõe necessariamente arrependimento. Arrependimento pressupõe humilhação e reconhecimento que nós precisamos de um Salvador. É por isso que a fé é tão importante para a salvação, embora não seja a causa dela. Bom, levando em consideração esses dois pontos, eu gostaria de fazer 3 aplicações aqui, para mim e para você. Em primeiro lugar, assim como Paulo faz, eu e você deveríamos nos orgulhar do Evangelho. Você sabe muito bem que, independentemente da época em que se vive, hostilidade, ridicularização por causa da fé sempre vai existir. Paulo já havia dito isso a Timóteo, ao jovem Timóteo. Ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então eu e você não deveríamos ficar assustados com isso. Nós não deveríamos nos sentir amedrontados por causa da hostilização, da perseguição que existe e da ridicularização que muitas vezes nós sofremos porque dizemos que acreditamos em um Deus. Nós, como Paulo, deveríamos nos orgulhar do Evangelho, porque esse Evangelho transformou a nossa própria vida. Ele nos deu salvação em Jesus Cristo.
Quando nós paramos para pensar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, sobre o que nós temos feito, muitas vezes a nossa vida não reflete de fato um orgulho pelo Evangelho. Muitas vezes o que nós falamos, o que nós fazemos, como nós nos comportamos, reflete mais vergonha, medo, talvez, de ser perseguido, medo de ser ridicularizado por um colega da empresa, por alguém da família, por um amigo. Mas o fato é que nós deveríamos nos orgulhar do Evangelho. Por que nós deveríamos nos orgulhar do Evangelho? Assim como Paulo, porque em segundo lugar, já aplicando, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar. É muito interessante nós notarmos que as perspectivas, as ideologias, gerações, filosofias, ideias, cosmovisões, modelos políticos, modelos econômicos, tudo isso tem mudado. Mas algo não muda. É a mensagem poderosa do Evangelho que pode produzir salvação. E essa convicção, essa compreensão, foi a causa de muitas investidas missionárias ao longo da história. Quando homens e mulheres perceberam o poder que existe na mensagem do Evangelho, o poder salvador e o poder transformador, eles se sentiram impelidos a pronunciar dessa mensagem, a falar, a ir a outras nações, a compartilhar dessa mensagem tão poderosa que produz salvação. E eu e você somos frutos dessa mensagem. Eu e você fomos salvos por essa mensagem poderosa. Nós tivemos a nossa vida transformada. Então nós não deveríamos nos envergonhar do Evangelho e nós deveríamos compartilhar, não somente nos envergonhar, mas compartilhar, ter orgulho de falar do Evangelho a outras pessoas. Não foi assim que o pastor Valdeci, não é assim que o pastor Valdeci tem enfatizado domingo após domingo. Nós entramos aqui para adorar, saia daqui para pregar. Mas a grande verdade é que por vezes nós entramos aqui para adorar, mas nós não saímos para pregar. Nós esperamos a semana toda para voltarmos até aqui para adorar novamente. O poder do Evangelho que transforma a minha vida, que transforma a sua vida, pode ser levado por nós, através da própria mensagem, para transformar a vida de outras pessoas. E é assim que nós deveríamos fazer. Essa mensagem deveria estar na nossa boca o tempo todo, em todos os lugares, com testemunho, falando de Deus, contando a história do Evangelho. E aqui está algo interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem se sentir um pouco com alguma dificuldade para compartilhar a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho é uma história. É uma história que você conta a alguém. Uma história do que Deus fez. Deus criou o mundo, o homem se rebelou contra Deus e Deus providenciou salvação enviando Jesus Cristo. Aqui estão os 3 elementos fundamentais da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção. É essa história que nós devemos contar. Nós não precisamos ficar preocupados, totalmente preocupados em convencer as outras pessoas, porque é o Espírito Santo que faz isso. Lembre-se, a mensagem do Evangelho ela é suficientemente poderosa para causar um impacto na vida da outra pessoa. Essa responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade e a minha responsabilidade é compartilhar do Evangelho, esse Evangelho poderoso, contando a história do que Deus fez no mundo. Deus criou um mundo bom, o homem corrompeu e Deus providenciou salvação através de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem, essa é a história da mensagem cristã. Em terceiro lugar, e por fim, o Evangelho continua justificando aqueles que creem em Jesus. O fato é que, porque eu e você ainda experimentamos a presença do pecado em nossa vida, muitas vezes nós temos a tendência de nos esquecermos da justiça de Cristo que foi colocada sobre nós. E como que nós fazemos isso? Muitas vezes por meio de 2 extremos. Ou tentando alcançar a salvação por meio dos nossos próprios méritos, talvez um legalismo, ou por vezes dizendo que não tem problemas viver uma vida que não em santidade, porque Cristo já fez tudo.
através de um antinomismo. A ideia aqui é que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, produz o equilíbrio, a ponto de nós entendermos que nós não fomos salvos pelos nossos próprios méritos. A salvação veio gratuitamente, mas ao mesmo tempo ela produz uma resposta. Por que eu fui salvo? Porque eu recebi a justiça. Então eu quero viver em santidade. Eu quero compartilhar dessa mensagem. Eu quero viver para Deus, eu não quero viver mais para mim mesmo. A graça, ela não é somente perdoadora, ela é também transformadora. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor, recebem-o também como seu próprio Salvador. É isso que Paulo diz em Romanos, que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, tomando a forma de Cristo. Então, a justiça de Deus revelada no Evangelho nos coloca no nosso lugar, a ponto de nós entendermos que nós fomos salvos gratuitamente pelo poder do Evangelho. E uma vez salvos, nós devemos então viver para pregar a palavra de Deus, viver para a glória de Deus, compartilhando essa mensagem. Bom, concluindo agora, novamente, você entrou aqui para adorar. Saia daqui para pregar. Não é a sua argumentação que vai convencer as pessoas da mensagem do Evangelho. Assim como não foi somente a argumentação de outras pessoas que convenceu você. É o Espírito Santo de Deus. Então, ore e peça que Ele faça de você um instrumento. Não sinta vergonha do Evangelho, onde quer que você esteja. Na sua escola, na sua faculdade, na sua roda de amigos, na sua casa, no seu trabalho. Tenha orgulho dessa mensagem, porque essa é a mensagem verdadeira. Essa é a verdade de Deus. Não sinta vergonha, sinta orgulho do Evangelho. Proclame essa mensagem, porque nela há poder de Deus. E porque nela também, aqueles que por fé a aceitam, são justificados diante de Deus, recebem a justiça de Cristo sobre eles. Que Deus, então, nos abençoe e nos faça instrumentos nas mãos dele. Vamos orar?